Nós queremos compartilhar uma palavra, a palavra do Senhor, nesta oportunidade que temos. Vamos observar no livro de Êxodo, capítulo 17, do versículo 8 ao 13. Talvez, aparentemente, não tenha nada a ver com o que está transcorrendo aqui, mas quando nós fizermos a explanação, certamente compreenderemos melhor no decorrer da mensagem, que diz assim: Sucedeu que os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: Escolha alguns dos nossos homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus nas minhas mãos. Josué foi, então, lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentassem. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que elas permaneceram firmes até o pôr do sol. Assim Josué derrotou os amalequitas à espada. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos por um breve momento. E vamos rogar a Deus para que a palavra do Senhor, ela adentre em nossos corações, nos traga um bom entendimento, para que as nossas vidas, dia após dia, sejam moldadas pela palavra de Deus na obra do Espírito Santo. Pai, nós te louvamos neste momento e te agradecemos pela sua maravilhosa graça, Senhor, que é distribuída entre nós. E eu quero apresentar a Ti, Senhor, a minha vida e a vida de todos os meus irmãos aqui, para que o Senhor nos auxilie na compreensão do texto bíblico e no discorrer, Senhor, dessa ministração, que as bênçãos do Senhor repouse sobre a vida de cada família, sobre a vida de cada pessoa, Senhor, que aqui está, que de bom grado recebe a Tua palavra, Senhor. Que através do Teu Espírito Santo, que nos convence, que nos faz compreender as coisas, nós sejamos abençoados e assistidos pelo Senhor na noite de hoje. Que os nossos corações se mantenham abertos para ouvir o Senhor, nos abençoando, ó Deus, para que em tudo possamos glorificar o Teu nome e saiamos daqui nessa noite, certos da Tua bênção repousando sobre cada família presente ou representada neste lugar. Assim abençoamos a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Eu quero fazer uma introdução para que nós tenhamos uma facilidade na compreensão. Eu sei que hoje termina antes das 11 horas da noite, né? Não, porque o pastor falou que vai até às 8, então é antes, né? Perceberam? É antes, não quer dizer que eu vá até lá, né? Quer dizer que esse horário é antes, então está tudo certo. Vamos compreender uma coisa. O que está acontecendo aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, é a continuidade de um propósito. Então, se você analisar comigo, a vida ela vem transcorrendo em propósitos que o Senhor estabeleceu, e Ele zela para cumprir esse propósito através de muitas pessoas. Não é de todos, quem dera fosse todos, né? Mas não é de todos, mas através de muitas pessoas, o propósito de Deus vai decorrer na história. E certamente decorreu da história e chegou até nós no dia de hoje. E nós estamos aqui em determinado ponto do caminho dessa história, com um propósito que vai passando por nós. E em muitos casos, através de nós, esse propósito de Deus é estabelecido através daquelas pessoas que se posicionam de tal maneira que o Senhor possa escolhê-las para o seu propósito. Entendendo que o propósito de Deus ele é maior do que qualquer um de nós, individuais ou juntos. Porque quando nós não existirmos mais, se o Senhor não tiver voltado, o propósito continuará através de outras pessoas.
Logo, entendemos que nós temos uma grande oportunidade nas nossas vidas de dizermos sim ao Senhor, de nos interessarmos para com o Senhor. Quem dera todos nós tivéssemos feito isso na idade dessas crianças e adolescentes que estavam aqui. Mas vamos entender que desde Gênesis 3,15, alguém pode projetar para mim ali, Gênesis 3,15? Eu gostaria que você observasse ali Gênesis 3,15, para você compreender. Aqui na Escola da Bíblia já tratamos muito desse assunto, né? Gênesis 3,15. Diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, falando da serpente, né? Olha aqui, ó, para ninguém esquecer, né? Entre sua descendência e a descendência dela, que ferirá sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Só deixa um pouquinho ali. Você percebe que a serpente tem uma descendência? Consegue observar isso? Que temos duas descendências ali? Tenso, né? Duas descendências. Talvez seja até pesado a gente falar um negócio desse, mas é verdade. Nós temos ali duas descendências, alguém que descende de Deus e alguém que não descende de Deus. Nós sabemos que o pecado ele trouxe todo esse prejuízo através de um diálogo, né, entre Eva e a serpente. E isso fez o quê? Amaldiçoou a terra. E dessa maldição as pessoas se tornaram escravas do pecado. Porém, o Senhor nunca desistiu das pessoas. Por quê? Porque o plano de Deus, ele vai até o propósito eterno. Então, isso é necessário entender. O plano de Deus, ele vai até o propósito eterno. Então, eu preciso entender que de Gênesis 3,15 aqui, lá no Jardim do Éden, quando o Senhor estabeleceu isso aqui, ele fez o que nós chamamos de proto-evangelho, a primeira menção a respeito do evangelho, quando ele diz assim, que da semente da mulher, ele já está falando de Maria, que pelo Espírito Santo, Jesus seria gerado no ventre. Lá em Gênesis 3,15, o Senhor já está falando de Maria, e está falando daquele que vai ser gerado no ventre dela, para salvar o que se havia perdido. Ou todos que se perderam, se nós assim melhor compreendemos. Então, observar isso, nós precisamos daqui, desse ponto, como se nós tivéssemos na nossa frente uma reta, uma tangente, e que nós pudéssemos saber que a história, nesses milênios, transcorreu, e na vida de muitas pessoas, Deus manifestou graça, e trabalhou através da vida dessas pessoas para que a humanidade fosse desenvolvendo de tal maneira que o plano de Deus se cumprisse através dela. Agora, quando nós olhamos o texto de Êxodo ali, que nós acabamos de ler, nós precisamos compreender uma coisa. O povo de Deus estava no Egito, um faraó que não conhecia José, ou que não reconheceu José, os escravizou, e o Senhor decidiu tirá-los de lá, porque Deus tinha um propósito para com aquele povo. E aquele povo caminhou por um deserto, e alguns milagres ali aconteceram no deserto, e são vários milagres, eu não consigo pronunciá-los aqui hoje, por uma questão de tempo, mas eu gostaria de dizer algum aqui pelo menos, para que as pessoas compreendam, principalmente as crianças. Vocês sabiam que as crianças também, elas saíram lá do Egito, e elas caminhavam pelo deserto, no meio de uma grande dificuldade, junto com seus pais, junto com os seus líderes, na presença de Moisés. As crianças também estavam caminhando. As crianças enfrentaram o calor do deserto, que era terrível. E as crianças também enfrentaram o frio, que era congelante. Só que o Senhor providenciou, durante o dia, uma nuvem que impedia com que o sol queimasse as famílias das crianças e as crianças propriamente ditas. Então o sol não conseguiria matar as crianças, porque sem aquela nuvem, o sol escaldante mataria principalmente as crianças. Mas o próprio Deus vai prover uma nuvem que fazia uma sombra sobre todo o povo, para que eles não fossem queimados pelo sol. Mas aí à noite não tem sol, e o frio era terrível, mudava. Só que à noite, o Senhor manifestava-se uma coluna,
como de fogo, e aquele fogo durante a noite esquentava todo mundo para que não morresse de frio. E com isso, as famílias conseguiam dormir em paz. O que a gente nota aqui? Que na história, Deus está cuidando das famílias, de todas as pessoas, dos avós, dos pais, dos filhos e assim por diante. E isso é uma dádiva de Deus para a vida das famílias. E aí tem mais um milagre interessante aqui a respeito das crianças. Por quê? Porque note que a roupa das crianças cresciam no corpo das crianças. Imagina, no deserto não tem loja, não tem shopping. Quem aqui já foi no shopping? Opa, o pessoal gasta dinheiro aqui, já vi. Patrocinadores vocês têm, né? Papai, mamãe, maravilha, vocês estão numa benção, isso é muito bom. Mas as crianças não tinham como comprar roupa, nem os pais, nem calçados. Mas o milagre de Deus é que o próprio calçado crescia no pé sem envelhecer, assim como a roupa. Isso era o milagre de Deus na vida de todas as pessoas, e em especial na vida das crianças, porque imagina, as crianças já experimentavam os milagres de Deus quando elas percebiam que suas roupas não se rasgavam, não ficavam deterioradas, seus sapatos não furavam, e eles continuavam crescendo à medida que as crianças iam crescendo também. Então elas já experimentavam uma grande dádiva de Deus para a vida delas. As próprias crianças tendo grandes experiências com o Senhor naquele deserto, naquela caminhada pelo deserto. Mas vamos compreender esse texto agora de uma maneira mais, um pouco mais adulta, né? Vou mudar a fase aqui de novo, né? Subir o tom aqui, para que nós entendamos melhor. Esse propósito de Deus aqui, através de Moisés, é muito interessante. Porque uma das coisas que Moisés vai fazer é mandar escolher homens. Então, pode observar que Deus sempre trabalha para escolher pessoas. Por que Deus faz escolher pessoas? Porque antes o Senhor, Ele sonda os corações e sabe quem são as pessoas que vão dizer, sim, Senhor, eis-me aqui. Essa é uma grande virtude. Já ouviu falar, a Bíblia diz, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Por quê? Pela indisponibilidade. Não é por uma discriminação, por uma acepção de pessoas, mas por conta da disponibilidade de corações. Alguns vão dizer, eu estou ocupado, eu não posso, eu já cansei disso, eu não quero mais. Então, o Senhor não vai chamar essas pessoas. Mas, então, quando você recebe de Deus um chamado, e o chamado vem através das pessoas, né? Porque é o próprio Moisés que vai fazer isso, ordena Josué, e Josué vai cumprir isso. E vamos entender algo aqui. O que é uma guerra? Existe uma guerra combinada, mas existe uma guerra diferente. Os amalequitas, descendentes de Ló, eu só estou falando isso rapidinho, de uma breve pincelada, descendentes de Ló, eram pessoas terríveis, malignas. O que a gente observa? Que a geração de Ló, de muitos e muitos anos passados para trás, havia gerado gerações de malignos. E isso é muito sério, eu queria que você prestasse bem atenção. Foram gerando pessoas malignas sem Deus. Ló e a sua esposa e as suas filhas, para saírem da sua casa em Sodoma, tiveram que serem pegos pelas mãos para serem tirados dali, porque eles mesmos não saíram já com a iniciativa quando Deus ordenou. Foi preciso serem praticamente arrastados dali para que saíssem dali. Depois teve uns atos terríveis que dá para observar na palavra do Senhor. E certo é que a gente vai encontrar que essa descendência veio uma descendência de malignos. O que isso tem a ver com nós? Que lição traz isso para nós? Isso refere-se a nós para que tenhamos uma grande avaliação daquilo que nós estamos fazendo com as gerações, com as pessoas que descendem de nós. Filhos, netos. É de suma importância que nós saibamos no dia atual o que está acontecendo com a geração nossa, com os nossos filhos. Nós observamos aqui nesta noite, e sabemos disso, um trabalho feito ontem com as crianças e hoje, durante o primeiro período do culto aqui, também com as crianças. Essa é, sim, uma dádiva de Deus, um preparo já na vida das crianças para que elas saibam que a igreja é o lugar delas. Que Deus se preocupa e ama
essas crianças. Então, os pais, quando fazem isso, são bem-aventurados no que fazem, porque estão ministrando na vida dos seus filhos, preparando a geração dos seus filhos, porque quando nós não estivermos mais por aqui, eles estarão sobre esse mundo. Agora, a maneira como eles estarão sobre esse mundo depende muito do que eu e você fizemos ou vamos fazer ou estamos fazendo com os nossos filhos. Porque vai chegar um momento que eles vão desgarrar de nós. E quando eles estiverem lá fora, não terão mais a nossa proteção. Não estará mais na nossa vigência. E, consequentemente, agora, eles vão pelejar lá fora, carregando o ensinamento, uma estrutura de família que eles adquiriram ou não nas suas casas. A partir daí, nós precisamos entender a grande responsabilidade que pesa sobre nós. Porque nós amamos os nossos filhos, é maravilhoso isso. É um trabalho que nos traz assim, uma alegria pujante para ver as crianças servindo ao Senhor. Isso é muito bom, é saudável demais. E a gente percebe que há sobre nossos ombros uma grande responsabilidade, porque tempos virão em que o Senhor poderá dizer para mim, dizer para você, o que fizeste com os filhos que eu te dei? Para onde enviastes os filhos que eu confiei a você? Como nós vamos responder isso? Nós lemos há pouco que os filhos são herança do Senhor. E bem-aventurados os que enchem deles a sua aljava. O que tinha naquela aljava? Lanças, pelo menos 4 lanças. E aquelas lanças ele está comparando com o arqueiro, que vai preparar essas lanças. Ele não corta um galho de árvore de qualquer jeito e coloca dentro da aljava. Um suporte, né, como se fosse um case para colocar as ferramentas. Aquela árvore é cortada, ela é muito bem preparada, é feita uma ponta, ela é polida para que ela consiga ter velocidade. Então ele está fazendo uma comparação com a vida dos filhos, com a vida dos pais, que preparam seus filhos sabendo que são heranças do Senhor. Esse polimento se dá no caráter de uma família, do pai e da mãe. Na maneira como o exemplo é colocado diante das crianças. Porque as crianças, todos nós aprendemos pelo que vemos, pelo que ouvimos e pelo que fazemos. E o que vemos e ouvimos tem muita tendência a nos trazer instruções de fazermos semelhantes. Então, eu quero colocar diante de nós hoje uma boa orientação a respeito disso, para que nós saibamos que essa peleja se deu de uma maneira acirrada, porque a guerra ali, os amalequitas se dispuseram a lutar, e indiferente se o povo de Deus queria lutar ou não, eles iam atacar. Você percebe que é uma guerra, e que nós temos uma guerra semelhante, que é uma guerra que você querendo ou não lutar, a guerra está acontecendo, ela vai acontecer. Não é uma guerra opcional. Eu acho que eu vou lutar nessa guerra. Se você não lutar, você já está derrotado pela peleja. Não tem outro jeito. Jesus certa vez disse para os discípulos, olha, sem mim nada podeis fazer. Deixou bem claro isso na vida de cada uma dessas pessoas. Então, a responsabilidade que cai sobre nós hoje, ela é maravilhosa, porque nós precisamos sermos mais do que vencedores nessa guerra, como diz o apóstolo Paulo, por aquele que nos amou. Essa é uma grande dádiva. Mas quando nós percebemos que Arão e Hur estão junto a Moisés, e eles colocam um suporte, uma pedra para que Moisés se assente, Moisés traz na sua mão um bordão, ou uma vara, como alguém queira dizer, e ele já tinha realizado alguns prodígios que Deus havia orientado a ele com aquele bordão. Como, por exemplo, quando ele lançou aquele bordão e virou uma serpente. Por exemplo, quando ele abriu o mar vermelho. Então, ele já tinha, quando ele lançou sobre as águas de mar e as águas se tornaram águas potáveis. Então, agora, ele está nesse ponto intercedendo pelo povo. E nós poderíamos falar aqui sobre a importância da intercessão. Mas entendamos também que, quando Moisés está aqui, levantado com as suas mãos, quando ele vai orando, está buscando ao Senhor, intercedendo pelo povo,
O povo de Deus está vencendo, mas os braços de Moisés vão cansando pelo tempo. Se você pegar, por exemplo, um pacote ainda que de 2 quilos, e você colocar na sua mão e começar a caminhar umas 2 quadras, daqui a pouco a sensação é que aquele negócio pesa uns 50 quilos. O braço está cansado. Ele estava ali com as suas mãos erguidas, e quando abaixava as suas mãos, o povo de Deus começava a ter prejuízo na peleja. Arão e Hur, percebendo isso, eles vão se posicionar um de cada lado e vão segurar os braços de Moisés para que a intercessão não cesse. Então, nós poderíamos dizer assim, orai sem cessar. Isso é também uma referência de orar sem cessar. E nesse posicionamento, a partir daí, Josué, com todos os seus soldados, continuam pelejando, até que a vitória é dada. Então, vejamos, eles não venceram uma batalha pelas capacidades de exército de Josué, mas venceram a batalha porque alguém estava intercedendo em favor dele. A Bíblia diz que o cavalo é preparado para a batalha, mas do Senhor vem a vitória. E essa é uma dádiva que nós precisamos entender. Mas o que nós aprendemos aqui também, pessoas que mesmo com um certo anonimato, como é a figura de Ur, que a referência máxima que nós temos dele é de uma cidade, de Ur dos Caldeus, de onde saiu Abraão. Mas nós não temos uma história lapidada a respeito da vida dele, mas a importância dessa pessoa de estar naquele momento para ajudar. Quando ele está ali segurando o braço de Moisés, Arão do outro lado, eles também são as pessoas que sustentam a intercessão. E essa é uma grande dádiva, é um grande aprendizado que nós precisamos entender. Sabe por quê? Porque a igreja, ela é a própria intercessão. Se nós entendemos que a igreja é a intercessão, nós vamos nos livrar de alguns estigmas que nós colocamos na igreja. Ou seja, quando alguém se destaca em oração, de repente corremos o risco de falarmos assim, aquele ali é o líder da intercessão. E aí quando aquela pessoa vem orar, ela vem com 4, 5 pessoas e a igreja não vem. Aqui não acontece, mas por onde eu congrego acontece muito. Vem só aquelas pessoas, sabe o que é isso? Transferência de responsabilidade. Aquelas pessoas estão intercedendo, nós vamos para a praia. Oh, me leva. Já pensou? Então, a responsabilidade, ela é de toda a igreja, porque a igreja intercede. Agora, vamos trabalhar um pouquinho a maneira como a igreja intercede. Quando a igreja se posiciona para orar, para interceder, é uma intercessão e deve continuar, porque isso é necessário. Por quê? Porque tem uma guerra lá fora. Um monte de gente está morrendo e eles estão tentando chegar até nós. Até os nossos filhos, até as nossas gerações, até os nossos descendentes, eles estão lá fora. Às vezes até são os empregadores dos nossos filhos. Às vezes são até os nossos patrões. E nem sempre nós sabemos disso. E nem sempre nós intercedemos de uma maneira mais coerente, protegendo a nossa família, protegendo a igreja do Senhor. Mas quero dizer que quando você ministra o evangelho de Cristo na vida de uma pessoa, entendamos que essa pessoa estava caminhando sem Cristo em direção à condenação eterna. Aí aparece você e vai ministrar o evangelho de Cristo para essa pessoa. Essa pessoa se arrepende dos seus pecados, se converte ao Senhor e tem o seu nome escrito no livro da vida. Isso nós chamamos também de intercessão. A evangelização, ela é intercessória, porque eu estou intercedendo entre a pessoa que estava direcionada ao inferno e o Deus que salva a pessoa do inferno da ira vindoura. Percebe a diferença? Então esse é um ponto de intercessão, quando eu me preocupo em aprender do Evangelho de Cristo, para que eu possa anunciá-lo de tal maneira que o Espírito do Senhor trabalhe através de mim, porque eu ministro o Evangelho e o Espírito do Senhor convence a pessoa do pecado, do juízo e da justiça, e essa pessoa é convertida ao Senhor, então eu estou intercedendo.
aqui na terra, além de nós, o Espírito Santo intercede por mim e por você quando nos dispomos, porque às vezes nós oramos e nem sabemos o que pedimos, mas o próprio Espírito do Senhor processa as nossas orações para que chegue até o Senhor de uma maneira mais clara e objetiva naquilo que de fato é importante para nós. E Ele faz isso por conta do amor de Deus para conosco. E a Bíblia vai dizer que diante de Deus nós temos Cristo, um advogado, que também intercede por nós diante de Deus. O Espírito intercede por nós aqui. Jesus intercede diante de Deus. E a palavra do Senhor, ela comunica com a gente as verdades de Deus para o propósito que, como disse antes, está sobre mim e sobre você. E o que a gente vai fazer com isso? Tem que ser de altíssima relevância, de altíssimo valor, porque você e eu somos chamados nesse propósito. Eu queria considerar com você aqui, Isaías 49, 1 e 2, para que nós entendamos mais sobre essa flecha. Escutem-me, ilhas, ouçam nações distantes. Olha, uma projeção, né? De algo que vai acontecer, né, por toda a terra. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou desde o meu nascimento. Ele fez menção do meu nome. Ele fez da minha boca uma espada afiada e escondeu-me na sombra da sua mão. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Deixa ali para nós compreendermos esse versículo bem melhor, principalmente esse aqui, né? Ele fez da minha boca uma espada afiada, ou seja, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então ele está falando que ele foi preparado para anunciar a palavra de Deus, correto? Todo mundo entendeu aqui? Tranquilo? Facinho, né? Vamos lá. Escondeu-me na sombra da sua mão. Isso é proteção. Isso é proteção. Depois ele diz, ele me tornou uma flecha polida. Aqui está a obra de Deus na vida de uma pessoa. Ele não está dizendo que eu sou, ele está dizendo que ele me tornou. Ele está falando de uma obra que fora feita na vida dele, que preparou, que treinou ele de tal maneira que ele vai ser comparado como uma flecha polida. Por que uma flecha é polida? Uma flecha acabada. Uma obra que se estabeleceu na vida de alguém para cumprir um determinado propósito e complementando em cima, podemos entender melhor como uma espada afiada. Ele está falando de duas ferramentas, porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ele é apta para nos abençoar, para nos discernir, né? Para penetrar no mais profundo da nossa alma, para perscrutar o nosso coração, saber de fato o que tem dentro de nós. E ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Lembra que eu falei de uma aljava? Imagine vocês uma estruturinha que coloca atrás das costas, né, como se fosse uma capanga, uma mochila, alguma coisa, e aquelas flechas. Quem já assistiu aqueles filmes que o camarada faz assim? Ó, quem assiste filme aqui além de mim? Opa, para ninguém ficar com medo, né? Que ele puxa aqui, não é isso? Puxa aquela ali, coloca. Eu sou canhoteira desse lado. Desse outro não dá. E ele puxa aqui. Qual o objetivo dele usar essa flecha? O que ele quer fazer? Por que ele carrega essa flecha? Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Escondeu-me na sua aljava. Não é na dele. Está falando de Deus. Escondeu-me na sua aljava. Então, quem vai usar ele é o próprio Deus. Ele é a flecha que está guardada em Deus para ser usada por Deus. Mas, para nós entendermos, hoje já não é mais flecha, né? Hoje já é drone, é foguete, é bomba. Para os mais pobres, coquetel molotov feito com cal em garrafa de refrigerante, né? Então, é uma diversidade bastante grande de armas que se encontram por aí. Mas entendamos o propósito aqui que está estabelecido. Essa flecha tinha muita função naquela época. E as pessoas daquela época, ouvindo isso, compreendiam porque era algo peculiar da sua época, ou seja, comum na sua época. Essa flecha, muitas vezes, era usada para a sobrevivência. As pessoas precisavam caçar e pescar. E, muitas vezes, flechas eram usadas tanto na pescaria, quanto na caça.
para prover o alimento. Então, ela era a provisão para o sustento de uma família também. Percebe isso? Agora, trazendo para a nossa contemporaneidade, para o nosso tempo, vamos entender a provisão do Senhor através do nosso trabalho, através do nosso emprego, através do empreendedorismo, né, que alguns fazem. Então, é uma maneira, viu? A cultura, com o decorrer dos tempos, ela vai mudando, ela vai ficando diferente. Uma flecha polida na sua aljava, mas essa flecha também era uma flecha usada para pelejar. E qual que era a peleja de uma flecha, diferente de uma peleja em que se usa um escudo, ou um broquel. Broquel era um pequeno escudo em que a pessoa podia atacar e se defender. E havia o escudo grande, né, que usavam justamente para as flechas que vinham de longe. Mas o broquel era um escudo menor, com cerca de 60 centímetros de diâmetro, que usava tanto para atacar junto com a espada, como para se defender dos golpes. Mas a lança polida, ela tinha muito mais alcance a distâncias mais longas. Então, essa flecha ela era atirada a distâncias mais longas. E aqueles flecheiros eram homens extremamente polidos no conhecimento do manuseio. Nós chamaríamos hoje dos snipes. É isso? Acertei, não? É isso, irmão? Eu sou ruim nesse negócio, mais que acertei. Ele falou que eu acertei. Fala com ele aqui. Ele que garantiu aqui, ó. Já me credenciou aqui. Chamados snipes, aquelas pessoas que ficam preparadas quando tem um sequestro, alguma coisa, está lá, aquele sniper fica lá de prontidão para achar um ângulozinho, né? Só para ele desferir aquele golpe e abater ali o algoz daquela pessoa. Então, essas flechas aqui eram para pessoas treinadas, elas carregavam porque elas sabiam usar. Concorda ou não concorda? Tudo certo aqui? Ó, as crianças estão concordando. Obrigado, crianças. Vocês estão coordenando aqui o negócio. Muito bom. Então, eles sabiam, eles só usavam porque sabiam. Então, eles tinham uma flecha. E essa flecha se refere agora a nós, como pessoas, que somos chamados pelo Senhor, treinados, oferecidos o treinamento para que nós aprendamos do Senhor, para que, como essa flecha, nós possamos alcançar alvos mais distantes de nós, como alcançar os perdidos. Como a intercessão que nós podemos interceder pelos missionários, nós podemos nos tornarmos os missionários, precisamos sermos as pessoas que anunciam as boas novas de Deus. Então, esses recursos, eles trazem para nós e fazem alusão ao nosso tempo, projeta para nós no tempo de agora. Agora, vamos entender, para que nós compreendamos, que para conhecer o poder de Deus, nós temos algo que Ele deixou para nós de uma maneira extraordinária, que é a Bíblia. Que é uma espada, não é isso? Agora, imaginemos que nós carregamos o quê? A palavra de Deus. Mas o nosso questionamento hoje é o seguinte: nós sabemos usar essa palavra como o arqueiro usava uma flecha polida, guardada na aljava? Esse ponto ele pode trazer para nós uma boa reflexão. Porque se há um propósito que discorre na história e chegou até nós, nós temos o quê? A palavra de Deus, que é a verdade. E a palavra de Deus precisa continuar sendo verdade nas nossas vidas, até mesmo quando não nos favorece. Até mesmo quando a verdade não nos favorece. Ela precisa continuar sendo verdade o tempo todo. Mas para isso, para ser uma flecha, sermos uma flecha na mão do valente, nós precisamos conhecer a vontade de Deus através da sua palavra. Nós precisamos compreender a obra da cruz através de Jesus. Nós precisamos intercedermos pelas pessoas e sabemos que a nossa guerra hoje não é contra o PT. A nossa guerra não é política. A nossa guerra não é contra as pessoas. Seja do PT, seja de que partido for, o Senhor deseja salvar essas pessoas também. Você quer ver uma observação que a gente pode comprovar isso? Vejamos Lucas
Lucas 23. Deixa eu ver certinho aqui. Lucas 23, 34. Aqui nós, por exemplo, poderemos tirar uma boa lição a respeito disso. Note que cenário é esse. Nós já ministramos um pouco a respeito desse cenário uma vez aqui. Note que cenário é esse. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então dividiram as roupas dele, lançando sorte. Mas o primeiro ponto aqui, o ponto A do versículo. Jesus está pendurado numa cruz. Jesus está ali diante dos seus algozes, diante das pessoas que lhe cuspiram, lhe bateram, lhe espancaram pelo caminho do Gólgota, pelas pessoas que o crucificaram naquele lugar. E Jesus, olhando de lá para aquelas pessoas que o insultavam naquele ponto, ele faz uma obra maravilhosa. E ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Ou seja, essas pessoas nem identificaram que verdadeiramente eu estou aqui para salvá-las da condenação eterna. É isso que Jesus está dizendo nessas poucas palavras que ele diz aqui. E percebam que, pregado numa cruz, ele tem o seu apoio em um pedacinho de madeira na parte vertical do poste, né, daquela parte central. E ele tem os seus dois braços abertos e pregados com cravos romanos. Está tudo bem aí? Todos estão conseguindo me ouvir bem? Tranquilo? Então ele está crucificado ali, pregado com cravos romanos. E isso nós podemos identificar como ponto ápice da intercessão. Porque nesse momento pregado, lembra de Moisés lá sentado sobre uma pedra, com os braços erguidos por Arão e Ur? Agora ninguém está segurando os braços do Senhor, ele está pregado no próprio madeiro, mas ele está intercedendo por aquelas pessoas que o trouxeram até ali. Você consegue entender isso? Você consegue perceber esse plano de Deus para a sua vida, para a sua família? Você consegue entender que o nosso tempo vai marcar a história de uma maneira ou de outra? Você entende que esse tempo tem uma projeção muito ruim para a maioria de nós? Você sabia que há uma projeção muito maligna do nosso tempo, que já foi revelada muito antes? E aqueles que perseverarem serão salvos, só os que perseverarem. Os que se mantiverem firmes, mas para perseverar, eu preciso ter certeza de que Cristo vive em mim. De que a minha vida não pertence mais a mim, mas pertence a Ele. Que meu nome está de fato escrito no livro da vida, e eu sei que eu vou morrer e vou ressuscitar como Ele ressuscitou. Essas pessoas perseverarão. Agora, por gentileza, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Falar um pouco daquilo que está projetado. O que é horrível, diz assim. 1 Timóteo 4:1. O Espírito diz claramente, o Espírito Santo, diz claramente que nos últimos tempos, nosso tempo, tá? Entendamos isso de uma maneira bem clara. Alguns abandonarão a fé. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pelo quê? Pela palavra. Então, alguns rejeitarão a palavra. Elas vão inserir outras coisas no lugar da palavra. E isso não produz fé a ponto de crer que Jesus é o Filho de Deus, que morreu, ressuscitou o terceiro dia e em breve voltará. Isso é para o nosso tempo. Abandonarão a fé, seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. Nós só saberemos discernir espíritos enganadores e doutrinas de demônios se nós conhecermos a verdadeira palavra de Deus. Não há outro meio. Só isso nos dará ciência de que a palavra de Deus é verdadeira e é ela que justamente é aferidora
das doutrinas falsas e da ação dos espíritos malignos, porque ela nos direciona, como está escrito no Salmo 119 e o verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso significa que eu estou vivendo num mundo de trevas também, porque é lâmpada para os meus pés neste mundo de trevas e luz para o meu caminho, para que eu possa contemplar as verdades do Senhor e caminhar nelas. Observamos como isso é terrível. Espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Vocês já viram que às vezes, é tenso falar disso, fala-se em trabalho de libertação. E se naquele lugar o espírito maligno não se manifestar, é porque o trabalho foi fraco. Parece um ajuntamento de gangue de torcida, que não quer nem ver o jogo, só quer se tramar na bordoada lá fora. A nossa responsabilidade é pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E se os espíritos malignos se levantarem, nós repreendemos, expulsamos e vamos adiante, porque o propósito é salvar e não ficar marcando briga de gangue com demônios. É uma distração. Para existir isso, precisa primeiro fazer o quê? Atrair o adversário. Imagina quanta gente endemoniada tem. Você precisa e eu pregamos o evangelho. Em algumas situações, e vejo que isso transcorreu no período de Jesus. Transcorreu no período dos apóstolos também, e de outros homens e mulheres de Deus, mundo afora, e nos dias de hoje também. Mas o nosso culto é ao Senhor, e a nossa responsabilidade é anunciar a Cristo como Salvador do perdido, pelo amor de Deus que Ele derramou sobre cada pessoa. O mais terrível pecador, pois Deus quer salvá-lo também. E não é fácil a gente compreender isso, porque nós temos duas vertentes terríveis, perigosas demais. Quando uma pessoa é muito bondosa, caridosa para com as pessoas, a gente, pela obra dela, a gente fala assim, essa certamente mereceu um bom lugar. A salvação não é por mérito. Efésios 2 vai dizer que pela graça somos salvos mediante a fé, eu preciso crer. E isso não vem de nós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas porque somos salvos, somos preparados para as boas obras. Aleluia. Essa é uma virtude que deve pairar sobre a minha vida, sobre a sua vida também. Nós não vamos fazer obra porque Deus vai se agradar. Não, esse ofertou muito, né? Vamos salvar ele porque ele pagou o preço. Não, quem pagou foi Jesus. Nós não tínhamos essas condições e não a temos também. Então, a virtude do Espírito de Deus sobre nós é que nós venhamos anunciar as boas novas, depois de termos experimentado elas na nossa própria salvação. Porque que adianta o homem ganhar, a mulher também, viu? O mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta nada. Então, não é pelas obras. Ninguém é salvo pelas obras. Mas os salvos, eles são responsáveis pelas boas obras, porque isso testifica de Deus. Isso fala do amor de Deus dentro de nós também. Veja o versículo 2. Por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a própria consciência cauterizada. A cauterização é a morte das células. Quando alguém precisa fazer uma cirurgia, né, e tem que cauterizar aquele lugar, significa que aquela região ficou morta. Ela não tem mais células. O sangue já não circula naquele ambiente. Aquele lugar ficou morto. Aí ele está falando aqui de uma consciência, de uma mente cauterizada, morta, onde a palavra do Senhor não permeia mais, onde a obra do Espírito já não tem mais espaço. E é isso que nós precisamos compreender. É isso que nós temos que ter o zelo de cuidar da nossa casa, da nossa igreja, ou da igreja do Senhor, dos nossos filhos, ministrando as sãs doutrinas de Cristo, porque elas visam salvar a gente. Elas visam abençoar a geração dos seus filhos. A obra de Deus, ela visa abençoar a vida das crianças através dos pais, para que elas se desenvolvam fisicamente, intelectualmente, mas em especial na graça e no conhecimento de Cristo, para que seja uma geração de benditos.
Essa é uma grande dádiva que nós temos, mas é uma responsabilidade também bastante grande para que nós façamos isso. Louvado seja Deus. A gente viu ali, já leram ali até, né? Eu vou repetir, se me permitem, Salmo 127, do 3 ao 5. Os filhos são herança de quem? Do Senhor. Então, por favor, cuide bem para devolver para Ele. Já pensou nisso, não? Olha ali. Os filhos são herança do Senhor. Está vendo por que um dia o Senhor vai dizer para você o que fizeste com os filhos que eu confiei a você? Uau! Já imaginou? É de quem tem cabelo coçar a cabeça mesmo, o senhor está certo. E os frutos do ventre, uma recompensa. O pai fica feliz, a mãe contempla. Eu vi aqui alguns pais ali quase desmaiando ali, né? Algumas mães ali com o sorriso 15 para as 3, né? O ponteiro do relógio fica aberto para um lado e para o outro, aquele sorriso 15 para as 3, alegres, felizes com seus filhos aqui. Isso é uma dádiva de Deus. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Então, apesar de ser do Senhor, é uma graça que nós recebemos, é um benefício maravilhoso que a gente tem de poder ter os nossos filhos. Versículo 4, verso 4. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como flechas na mão do guerreiro. Quem é o guerreiro aqui? Fala, guerreiro, bate no peito assim, fala assim, eis-me aqui. Já tem uma meia dúzia aí. Uma meia dúzia aí, falou aí, né? É que o culto aqui é muito cedo, o jantar é só depois. Eu entendi essa situação aí. Como flecha na mão do guerreiro, ou do valente. Né? Outras traduções estão como flechas na mão do valente. São os filhos nascidos na juventude. Imagina, está dizendo que eles nascem cedo de um casal, né, que não casou há muito tempo, e esses filhos são preparados. E esses filhos tinham, na época, uma grande responsabilidade de assistir seus pais em defesa dele, de defender a casa, quando cresciam. Verso seguinte. Bem-aventurado o homem que tem a sua aljava cheia deles. Gente. Aí as pessoas preferem criar cachorro, pet, do que criar criança. Aí tomba o jipe de um monte de gente já. Vou ter filho daqui quando tiver com 30 anos, e os pets estão lá dentro de casa. Gastando 2, 3 mil por mês. Volta e meia tem alguém oferece, não, você não quer um filhote de cão, não sei o quê. Eu falo, um filhote de leitor de 12 quilos, ninguém me oferece. Mas cão quer me dar. Eu não quero nem saber disso, né? No Natal aí, né? Um leitor, ninguém oferece, né? Só filhote de cachorro. Eu vou gastar dinheiro com isso, eu estou fora. Quero saber. Diz assim, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. O respeito sobre um pai de família que tem muitos filhos e cria-os no conhecimento de Deus é um testemunho social, onde as pessoas vão olhar e saber que ele é pai de filhos abençoados, porque existia uma lei muito antiga chamada que punia o filho contumaz. Filho contumaz era o filho rebelde, era o filho que não obedecia ao pai. E quando o filho contumaz era pego nessa situação, as autoridades da cidade prendiam esse filho contumaz, levavam-no até a divisa da cidade e ele morria por apedrejamento, sendo que o pai era o primeiro a tirar a pedra. A primeira pedra era atirada pelo pai que não conseguiu educar o seu filho para viver em sociedade. Você imagina que situação? Que caos terrível. Mas aqui ele está dizendo, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal, porque ele tem uma estrutura de família exemplar, e o tribunal vai olhar isso e falar assim, não, esse é um homem de família, esse é um homem de bem. Os filhos dele são um bom testemunho na sociedade. Essa é uma dádiva de Deus. Essa deve ser a nossa conduta na formação dos nossos filhos, na colaboração. A Bíblia ainda diz que o homem de bem deixa uma herança para o filho dos seus filhos, filho dos seus filhos.
Ou seja, ele ministrou tão bem na vida dos filhos, que os filhos vão reproduzir isso na vida dos filhos deles. Dos netos. Então, alguns vovôs ainda vão contemplar isso. Falar assim, ó, o negócio deu certo, hein? Pegou jeito. Está indo bem. Essa é uma dádiva de Deus para as nossas vidas.